Irmãos, o que eu compartilho com vocês neste dia é sobre algumas coisas que o Senhor falou comigo, me mostrou e compartilhou comigo no decorrer desses últimos dias. Então ouça com atenção, porque assim como eu sempre falo, eu sempre vou falar, as coisas do Espírito não podem ser discernidas pela carne. Então ouça bem. A primeira coisa, o primeiro ponto, irmãos, que o Senhor me mostrou pelo Espírito, é uma mudança de movimentação. Então, o que estava sendo movimentado até aqui de um jeito, ele está mudando esta movimentação. Isso ele está falando aqui de forma geral. E eu preciso falar sobre a caminhada do Nicolas. Sim, eu vou falar sobre isso, porque tem tudo a ver. No final do ano passado, eu fiz alguns vídeos falando, liberando uma palavra que o Senhor me deu sobre que havia chegado o tempo dos Davis. Então, depois você olha aqui no feed, foram no vídeos do último semestre do ano passado. Tá aqui no feed. Depois eu ponho o link no story também, para ficar mais fácil. E o Senhor tinha me dado essa palavra sobre o tempo dos Davis. E aí, irmãos, essa caminhada dele não foi apenas uma caminhada, foi uma mudança de movimentação que gerou no mundo espiritual. E, irmãos, entenda, isso não tem nada a ver com ele, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com você, mas isso tem tudo a ver com o Senhor, sobre aquilo que ele está fazendo neste tempo. Irmãos, quando eu comecei a viver o meu ministério, uma das coisas que o Senhor falou para mim, que ele me usaria e aquilo que ele faria através de mim seria algo peculiar. Olha isso, a palavra, peculiar. Eu amo essa palavra a propósito. E ele não só falou isso para mim, mas ele me falou de que as pessoas que ele escolheu, que ele chamou e levantou para este tempo, a grande maioria ele faria desta forma peculiar, da forma que ninguém espera, da forma que nunca foi até aqui. Porque, irmãos, o Senhor faz isso sim. E isso é para confundir aqueles que acham que são. Isso é para confundir protocolos, isso é para confundir a religião, isso é para confundir tudo que o homem fez e tudo que provém do homem. Porque o homem, irmãos, o homem carnal, quando ele não consegue entender, pelo Espírito, porque assim não estabeleceu um relacionamento com o Senhor a ponto de ele vai sempre buscar justificativas para entender aquilo, e aí, como ele não vai achar, o que ele vai fazer? Ele vai criticar. Então, nós vemos aqui as pessoas assim criticando o que o Nicolas fez, que não tem tamanho. Irmãos, nenhuma crítica pode parar aqueles que o Senhor levantou para este tempo. E o Nicolas é uma dessas pessoas, ele é um Davi deste tempo. Queira você ou não. Então, irmãos, o Senhor me falou isso bem quando eu comecei a viver o meu ministério, né? E até para mim entender isso foi diferente. Ele teve que quebrar muitas barreiras também em mim, porque a gente acha que o Senhor segue um padrão, né, irmãos? Mas o Senhor não tem. O Senhor não segue um padrão. Ele é o Senhor, irmãos. Ele faz do jeito que quer, como Ele quer e na hora que Ele quiser e através de quem Ele quiser. Então, não seja essa pessoa que queira limitar o Senhor e aquilo que o Senhor pode fazer, porque não tem como limitar. Não tem como limitar o Espírito. Então, irmãos, esse foi o primeiro ponto. E aí, então, na madrugada do sábado para o domingo, porque no domingo foi ontem, né? Foi o dia que ele chegou em Brasília. E aí, na madrugada, eu estava ali no meu momento com o Senhor. E o Senhor me arremeteu em espírito, exatamente no momento em que Davi chega no vale e ele fica de frente com Golias. E aí, de um lado, tinha o exército do Senhor e Saul recuados, temerosos com Golias. Mas no vale tinha Davi, que estava ali enfrentando Golias. E aqui, né, nessa visão, né, assim, o Nicolas representando Davi. Mas não é só o Nicolas, irmãos, é o tempo dos Davis. Mas ele é um desses. E foi isso que o Senhor me mostrou.
aquele que caminhou, aquele que foi, e o Senhor o direcionou para tal. Ele não fez isso dele. E pode dizer que nem ele entenda ainda a dimensão do que aconteceu no mundo espiritual com tudo isso, irmãos. Então, o Senhor me arremeteu nessa visão exatamente neste lugar, quando Davi estava ali no vale de frente com Golias. Mas o exército do Senhor recuado e Saul temerosos, mas ele não. Ele estava ali para enfrentar Golias, dizendo que, irmãos, o tempo dos Davis é aqueles que enfrentam o Golias, é aqueles que fazem o que tem que fazer, e aquilo que lhe foi confiado a você. Então, irmãos, é isso que eu sempre falo aqui, é isso que eu sempre vou falar. Você precisa ter clareza da sua posição. Se você estiver na sua posição, fazendo o que o Senhor te confiou, você não vai ter tempo para querer buscar justificativa sobre as coisas que estão acontecendo, porque você vai estar no meio de tudo isso. E foi para isso que o Senhor te chamou. Mas você precisa ter clareza disso. Não é você só sobre ter uma boa intenção. Você precisa estar alinhado com os céus e estar na sua posição. Porque ter boa intenção, estar na posição errada, irmãos, continua errado. Então, o Senhor já está fazendo muitas coisas e a gente só está em janeiro, irmãos. Muita coisa vai acontecer. Eu estou falando sobre isso já e vou continuar falando. Mas o Senhor me mandou dizer que a palavra não mudou. A palavra ainda é arrependimento, para que o seu povo se volte para o Senhor com todo o seu coração. E aí então o Senhor vai fazer aquilo que ele disse. Irmãos, como eu já disse uns vídeos atrás aí, o Senhor falou que ele não está fazendo por nós, mas foi aquilo que ele decidiu fazer para este tempo, para esta geração, irmãos. Então, ou você entra nisso, para fazer parte disso, na sua posição, naquilo que o Senhor te confiou, ou você vai ficar de fora querendo criticar. Mas aí esse vai ser o único lugar que vai ter para você. Então, irmãos, essa me foi a palavra que me foi confiada. Então, vocês veem aqui que eu sempre falo ou de forma geral ou de forma mais específica, porque isso é o que me foi confiado como ministra do Evangelho, como profeta do Senhor, que o Senhor deu para este tempo, para esta geração. E assim eu sigo, irmãos, em fidelidade ao Senhor, fazendo aquilo que me foi confiado, irmãos. E assim eu continuarei seguindo. E é isso que o Senhor também espera de você. E isso você precisa fazer tendo um alinhamento com Ele, com intimidade com Ele, para entender cada passo e cada direção que assim Ele tem para você. Qual é a movimentação que Ele está mudando para você, que Ele espera de você. Então, irmãos, é somente estarmos totalmente sujeitos ao Senhor, totalmente submissos ao senhorio de Jesus, que nós vamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que agrada a Ele. Irmãos, assim como eu venho falando, isso é o que importa em primeiro lugar. É estarmos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Ele espera de nós, para depois fazermos as demais coisas. Isso precisa ficar claro para você, de quem é o Senhor e daquilo que Ele tem com você. E, irmãos, é chegada a hora, é isso que o Senhor vem falando, é chegada a hora. Mas ainda a palavra, é arrependimento, é para o povo se voltar para o Senhor. Então, irmãos, ore por aqueles que o Senhor levantou para este tempo, para os Davis deste tempo, para que o Senhor faça tudo, irmãos, aquilo que o Senhor decretou e tem desejado para este tempo através das nossas vidas. Então, irmãos, tem pessoas que estão neste tempo, estão dando continuidade daquilo que outras começaram, de ministérios, e tem pessoas que o Senhor começou algo novo através dela. E aí, quando o Senhor fala dos remanescentes deste tempo. Então, irmãos, não se prenda de que o Senhor vai sempre fazer da mesma forma. Irmãos, o Senhor faz como quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. E nós não podemos, limitar o Senhor, limitar o poder do Senhor. Nós temos que estar na nossa posição para entender o fluxo do Senhor. E assim nos movermos como tal, na nossa
posição, estou falando aqui de forma individual, para que o todo se movimente em linha com os céus. É sobre isso, irmãos. É isso que o Senhor está falando neste dia, é isso que eu compartilho com vocês neste dia. E vou continuar fazendo. E que você também o faça na sua posição, naquilo que o Senhor confiou a você. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.